Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a Instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, aonde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos, a gente vai descobrir o porquê, nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida. Então, um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então, eu indico esse mapa cabalístico. Muito bem. A gente vai seguir agora com a leitura, não é? Por ainda 7 dias. Aprender as palavras que compõem esse versículo poderosos nos ajuda a entender os perigos espirituais associado, não é, ao desperdício de esperma. As forças negativas em nosso meio automaticamente se ligam a qualquer porta de entrada onde a maior luz possa brilhar. Este é Yesod no mundo superior e o órgão sexual no mundo físico. Vamos ler, ó. Por ainda 7 dias, aprendemos as palavras que compõem esse versículo poderoso. Nos ajuda a entender os perigos espirituais associados ao desperdício de esperma. As forças negativas em nosso meio automaticamente se ligam a qualquer porta de entrada onde uma maior luz possa brilhar. Este é Yesod no mundo superior e o órgão sexual no nosso mundo físico. O cabalista, no entanto, não considera os conceitos vagos de moralidade e códigos de certo e errado como motivação para manter relações sexuais dentro dos limites espirituais do casamento. Em vez disso, é a nossa própria compreensão espiritual das forças metafísicas em ação, incluindo as leis de causa e efeito, que fornecerá um impulso historicamente, o impulso. Historicamente, as autoridades religiosas e morais, segundo os cabalistas, não receberam grande influência na regulação das relações sexuais. Em vez disso, as pessoas individuais devem se empoderar com um conhecimento que possam ajudá-los a entender as consequências das suas ações. Para serem verdadeiramente motivadas, as pessoas devem reconhecer os benefícios para si mesmos derivado de qualquer ação espiritual em particular. Vou fazer uma segunda leitura aqui para a gente entender bem. Ó, os cabalistas ou o cabalista, no entanto, não considera
os conceitos vagos de moralidade e códigos de certo e errado, como motivação para manter relações sexuais dentro dos limites espirituais do casamento. Em vez disso, é a nossa própria compreensão espiritual das forças metafísica em ação, incluindo as leis de causa e efeito, que fornecerá o impulso. Historicamente, as autoridades religiosas e morais, segundo o cabalista, não receberam grandes influências na regulação das relações sexuais. Em vez disso, as pessoas individuais devem se empoderar com conhecimento que possam ajudá-las a entender as consequências das suas ações. Para serem verdadeiramente motivadas, as pessoas devem reconhecer os benefícios para si mesmas derivadas de qualquer ação espiritual em particular. Por ainda 7 dias, e farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Bereshit 7:4. O Rabi Reudá disse: qual é o significado desses 40 dias e 40 noites? Estes 40 dias são para atingir os ímpios do mundo. Como está escrito, 40 golpes eles podem atingi-lo, e não exceder. Devarim 25:3. Correspondendo aos 4 ventos do mundo, que são os segredos de Rohimá, Binah, Tiferet e Malhut. Como cada um tem 10, são ao todo os 40, dessas 4 sefirot. Pois o homem foi criado a partir dos 4 ventos do mundo. Assim o versículo continua: e toda a substância viva que eu fiz, eu destruirei da face da terra. 40 golpes são necessários para destruir o mundo. O Rabi Tzahak estava visitando o Rabi Shimon Bar Yochai e perguntou-lhe sobre o versículo que diz: e a terra estava corrompida antes do Elohim. Ora, se foi o homem que pecou e foi corrupto, qual foi o pecado da terra? Rabi Shimon respondeu: como está escrito, porque toda a carne corrompeu-se o seu caminho sobre a terra. E a terra foi contaminada, por isso visitei a iniquidade sobre ela. Vaikra 8:25. Portanto, a humanidade que peca, mas não se você perguntar qual é o pecado da terra. Você deve saber que a humanidade constitui a essência da terra. Se a humanidade a corrompe, ela corrompe. Isso é comprovado pelo versículo. E Elohim viu a terra e viu que estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Vinde, eis que todos os pecados e corrupção do homem podem ser expiados pelo arrependimento. Mas, pelo pecado de derramar seu sêmen sobre a terra, o homem corrompe a si mesmo e a terra também. E de tal pessoa está escrito: a mancha da tua iniquidade permanece diante de mim. Eremiarro 2:22. E por que tu não és um El que tem prazer ou maldade? O mal não permanecerá contigo. Terrilim 5:5. Isso significa que uma pessoa que desperdiça seu sêmen na terra é chamada de má, ou urachá, e ela não ficará mais com o santo bendito. Seja ele, em outras palavras, ele não deve aceitar o seu arrependimento, salvo depois de grande penitência. Também está escrito que o primogênito de Judá, era perverso aos olhos de Hashem. E Hashem o matou, Bereshit 38:7, como explicado a Lures em outros locais das Escrituras e do Zohar. O Rabi Yehudá perguntou: por que o santo bendito seja ele trouxe seu juízo sobre o mundo? Ou seja, a geração do dilúvio, castigando-os com água e não com fogo. Outra coisa. O Rabino Shimon respondeu que há um segredo por trás disso. À medida que corrompiam seus caminhos, as águas superiores e as águas inferiores não conseguiam se unir com o macho e a fêmea,
deveriam, quem corrompeu os seus caminhos, também corromper as águas masculinas e femininas. Isso significa que ele causa um defeito nas águas masculinas e femininas, impedindo que elas se conectem um com o outro. Então, eles foram castigados com água, assim como pecaram. Essas águas estavam fervendo e elas as esfolavam vivos, assim como corrompiam seus caminhos em água fervente, um julgamento contra o outro. Significa que ele os puniu medida por medida. E aqui é muito sério, né? Todas as fontes das grandes profundezas se romperam, abertos, Bereshit 7:11. Refere-se às águas inferiores, enquanto as janelas do céu foram abertas, refere-se às águas superiores. Assim foram punidos com águas superiores e também com águas inferiores, não é? Aqui está a palavra Maim, e por incrível que pareça, a nossa meditação de hoje é, foi feita em cima, tá vendo? Só faltou o men aqui, ó. Yud, não. Aqui é Zain. Não, aqui é Num final, né? Não, aqui é Zain, gente. Tá vendo? Zain, não é. Desculpa. Então, veja. Vamos continuar aqui. O Rabi Ria e o Rabi Yossi estavam caminhando em seu caminho, chegando a algumas grandes montanhas, e encontraram os ossos humanos, que pertenciam à geração do dilúvio. Eles caminharam do lado de um desses ossos que media 300 passos. Atônitos disseram um aos outros. Isto esclarece que nossos amigos disseram que eles não temiam o juízo do santo bendito seja ele. Como está escrito, disseram a El, apartai-vos de nós, porque não desejamos o conhecimento dos vossos caminhos. Isso é o livro de Iov, 21:14. Então, o que eles fizeram? Entupiram as fontes das profundezas com os pés, mas as águas estavam muito quentes, e quando não aguentavam mais, escorregaram, caíram no chão e acabaram morrendo. A questão aqui é sobre ego, né? E Noa gerou 3 filhos. E Noa gerou 3 filhos. Recebemos assistência para purificar nossas almas da mão do próprio Criador, que literalmente remove a alma, purifica, renova de um dos 3 mundos superiores. Discutindo aqui, em seguida, gentilmente a devolve ao nosso ser. Esse processo que ocorre enquanto meditamos sobre o Zohar é sutil e não observado pelos sentidos humanos. E Noa gerou 3 filhos, Bereshit 5:32. O Rabi Ria disse, o Rabi Yossi, vinde, deixai-me dizer-vos o que ouvi sobre isto. Assemelha-se a uma situação em que o homem acasala com a sua esposa uma vez, então nasceram 2 ou 3 filhos. Cada um é diferente do outro em seus modos e caráter. Um é virtuoso, um é perverso e um é mediano. Portanto, há 3 vertentes do espírito que se estendem e voam, então incluída em 3 mundos: Beriá, Yetzirá e Asiá. Esses 3 mundos, não é, são os 3 mundos de Beriá, não é? Que é aqui Briá, ele é nível de Neshama, Yetzirá, não é? Que é o nível de Rohimá, e Asiá, que é o nível de Keter. Venha, e eis que Neshama emerge do macho da fêmea de Atzilut, e passa por montanhas de separação aos mundos de Briá, Yetzirá e Asiá. Lá a Urua se conecta ao Neshama e a Neshama desce em direção ao Nefesh. Juntam-se a Urua e todos eles se conectam um aos outros. Rabi Yehudá disse, o Nefesh e Urua estão incluídos um com o outro quando uma pessoa nasce no mundo e nunca pode haver um Nefesh sem Urua. A Neshama reside no caráter e nos modos de um homem, o que significa que a Neshama não nasce com o Nefesh e Urua. Portanto, ele deve puxar sua Neshama até ele,
andando num reto e bom caminho. A Neshama reside em um compartimento secreto, cuja localização é desconhecida. Nasce com as 6 pontas, que são Nefesh, Rua, e as 3 sefirot superiores. Estes permanecem no princípio feminino de Atzilut, escondido dos moradores de Beriá, Etzirá e Asiá. Uma pessoa que vem para se purificar é ajudada com uma santa Neshama. Ele é, então, purificado, santificado e chamado santo. Mas se ele não merece e não vem purificar-se, então apenas 2 graus, Nefesh e Rua, estão abertos para ele. Para ele não há Neshama santa. Não só isso, mas se uma pessoa vem para se contaminar, então ela é contaminada e perde o apoio celestial. Portanto, cada pessoa é julgada de acordo com os seus caminhos. E é por isso que uma pessoa se arrepender e vier purificar-se, ela receberá o apoio novamente. Mas você pode ressaltar, quando uma pessoa nasce, ela recebe apenas o nefesh do gado limpo. Ainda assim, o Urua está sempre incluído com o nefesh, como já explicado. Assim, ele tem um nefesh Urua, assim que nasce, mas a Neshama do lado do gado puro é recebido de acordo com os seus atos. Isso se aplica a toda a série ou níveis. Isso está no Sofeta e um adendo. Somos os altos laços da maior fortaleza. O termo laço refere-se a Nefesh, Rua e Neshama, que são chamados de 3 laços. Em outras palavras, nossos Nefesh, Rua e Neshama estão amarrados na coluna central, que é a mais forte de todas as fortalezas, e capaz de enfrentar o outro lado. Portanto, os olhos e ouvidos estão abertos, significando Rohimá e Biná, que são chamados de olhos e ouvidos. Uma das vozes desce de cima e quebra montanhas e rochas, o que significa que a coluna central, que é chamada de voz, é Daat, incluindo as 3 vozes de Rohimá, Biná e Daat, de Daat, mas apenas uma voz desce e ilumina de cima para baixo e esmaga todas as clipotes fortes, que são chamadas montanhas de rochas. As 2 vozes superiores, que são Rohimá e Biná de Daat, não são retirados. Aqueles que veem, mas não veem, e que se tornaram difíceis de ouvir e têm dificuldades de ver, que não veem, não ouvem e não sabem entender aquela localização, é incluída entre os 2. Então, empurram para fora. Eles se apegam a esses 2 significados, as 2 colunas da direita e da esquerda, que são Rohimá e Biná, enquanto o melhor dos artesãos, que é a coluna central, e o mestre artesão, de quem todos os morrins dependem, não reside entre eles. Portanto, não entram entre os livros sagrados, porque todos aqueles que não têm o artesão ou a coluna central residindo entre eles não estão escritos nos livros das memórias. Isso significa que eles não recebem nem o grande morrim de Biná, que é chamado de livro das memórias, nem o livro da vida. Portanto, eles são apagados do livro da vida e não têm participação nele, como está escrito. E sejam apagados do livro dos vivos e não sejam escritos nos livros dos justos. Isso é o Terrilim 69, 28. Ai daqueles que deixam este mundo apagado do livro da vida. Quem perguntará sobre eles ou rogará por eles quando eles forem entregues nas mãos do anjo do mar e estiverem no fogo ardente, que se poderão deixar no primeiro dia do mês e nos dias de Shabat? Muito bem. É uma pergunta. Como está escrito, e acontecerá que uma lua nova para outra, e de um Shabat para outro, toda a carne virá adorar diante de mim, diz Hashem. Caiarro 66, 23. Quando o Shabat
e o início do mês terminam, um locutor do norte diz: os ímpios serão voltados para o Sheol. Terlim 9,14. Os anjos da destruição, então, se reúnem e os atacam com 4 ventos de fogo ardente, no vale de Ben-Rinom. Eles fazem isso para punir os ímpios que estragaram os 4 aspectos de Horemab, Nat, Tiferet e Malhut. Eles são visitados 3 vezes ao dia durante os 3 períodos de acasalamento entre Zerampim e o princípio feminino. Essas visitas ocorrem durante as 3 orações de cada dia para aliviar sua punição. Não só isso, mas quando Israel diz em voz alta Amém, com N, que é o grande nome de Hashem, que seja louvado durante o Kadish, então há acasalamento. Nos mundos superiores, o santo bendito seja ele, está cheio de compaixão e misericórdia e perdoa a todos. Em seguida, ele sinaliza para o anjo nomeador sobre os portões de Guerrinom, cujo nome é Samariel, e que tem 3 chaves, com as quais ele abre as 3 portas para o lado do deserto. Então eles veem a luz deste mundo e imediatamente, como uma fumaça ardente, vem e esconde os caminhos da luz e ela se torna escura. Em seguida, os 3 responsáveis, que têm espátulas nas mãos, usam para ventilar a fumaça e soprar de volta ao seu lugar. Depois ficam à vontade por 1h30, após o que retorna ao fogo, eles também estão à vontade 3 vezes por dia, assim como toda e qualquer vez que Israel responde Amém. Que o grande nome de Hashem seja louvado. Feliz os justos cujos caminhos iluminam e brilham para todas as direções do mundo. Vindouro, como está escrito, mas o caminho dos homens justos é como o brilho da luz, do sol que brilha cada vez mais até o auge do meio-dia. Muito bem. O castigo em Guerrinom. O medo positivo e saudável do pecado pode nos inspirar a buscar o desenvolvimento espiritual, evitando assim as repercussões negativas inerentes ao nosso mundo, causa e efeito. Rabiaba disse que em Guerrinom há compartimento sobre compartimento, segundo, terceiros e assim por diante, até 7. Nossos amigos já explicaram essas questões. Feliz o justo que se guardam dos pecados, dos ímpios, e não seguem os seus caminhos, nem se contaminam. Pois quando uma pessoa que se tornou impura morre, ela passa para o mundo da verdade e desce para o Guerrinom. Lá ela desce até chegar ao compartimento mais baixo. E há 2 compartimentos próximos um do outro, que são chamados de Sheol e Avadon. Quem chega ao Sheol é julgado e punido lá, então é elevado e a um compartimento diferente, mas mais alto. Isso continua até que ele seja liberado de lá, mas aqueles que descem e chegam a Avadon nunca mais são levantados de lá. E é por isso que é chamado de Avadon, perdidos, porque eles estão perdidos para sempre. Vinde, eis que Noa, o justo, advertiu o povo de sua geração, mas eles não lhe deram ouvido, até que o santo bendito seja ele trouxe o castigo do Guerrinom sobre eles. Qual é a punição do Guerrinom? É o fogo e neve, água e fogo. O primeiro é frio e o outro fervendo. E todas essas gerações foi condenada ao castigo do Guerrinom e perdida do mundo. Depois desse castigo, o mundo não pôde existir e funcionar corretamente. Noa entrou na arca, trouxe para dentro dela todas as espécies de criaturas vivas do mundo. Então, é claro, Noa era uma árvore que gerava frutos, ou seja, ele era Yesod, quem é chamado justo. Então, todas as espécies do mundo emergiram da arca exatamente como aconteceu acima, significando assim como Yesod e Malhut, acima. Venha, eis que quando a árvore que gera frutos, Yesod de Zerampim, se une à árvore frutífera, que é Malhut, então todas as espécies de animais, grandes e pequenos, e todas as variedades apresentam cada um com outros membros da sua espécie. Como está escrito, tanto
os pequenos como os grandes bestas, Terlim 104, 25. Foi o caso de Noa e da arca. Todos eles emergiram da arca, ou seja, todos foram corrigidos enquanto estavam na arca. É o mesmo com os filhos acima, que recebem suas correções de Malhut. E o mundo existe exatamente como existe acima. É por isso que Noa é chamado de homem da terra, um homem justo, significando que o justo é exatamente como é Yesod acima, como foi explicado anteriormente. Rabi Hia disse: por 300 anos antes do grande dilúvio, Noa os advertiu a mudar seus caminhos. Mas eles não ouviram, até o momento em que o santo bendito seja ele, terminou de esperar que ele se arrependesse. Isto está escrito, mas os seus dias serão 120 anos. Então eles se perderam do mundo. Venha, eis que na porção anterior da semana está escrito: e aconteceu quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra e nasceram filhas deles, Bereshit 6:1, e ficaram nus na frente de todos. Então, o que está escrito: e os filhos de Elohim viram as filhas dos homens, Bereshit 6:2, esta foi a principal causa que os levou a continuar pecando, até que finalmente os fez ser destruídos. E por causa disso seguiram a má inclinação, agarraram-se ao trono e raiz, rejeitaram a santa fé entre si e contaminaram. Assim está escrito: o fim de toda a carne veio diante de mim, Bereshit 6:13, para ensinar que eles foram seduzidos. O fim de toda a carne. Quando o anjo da morte recebe rédeas soltas com o resultado das ações negativas acumuladas, a humanidade, seu poder se torna vastamente ampliado. Mesmo almas inocentes que inadvertidamente cruzam seu caminho são vítimas de seus poderes de morte e destruição. No entanto, Noa conseguiu encontrar refúgio dentro da arca. O Zohar revela que o próprio Zohar é uma personificação da arca e, portanto, pode fornecer proteção em tempos de casos de destruição. Elohim disse a Noa: o fim de toda a carne veio diante de mim. Bereshit 6:13. Rabi Eudá relacionou este versículo com aquele que dizia: Hashem, fazei-me conhecer o fim e a medida dos meus dias, o que é, fazei saber quão curta é a minha vida. Terrilim 9:5. O rei Davi disse ao santo bendito seja ele: há duas pontas, uma à direita e outra à esquerda. E esses são dois caminhos para o homem caminhar para o mundo da verdade, e há um fim para o direito, porque está escrito: no fim dos dias também, né? A palavra certa, Daniel 12:13, e há também um fim da esquerda, como está escrito: ele põe o fim às trevas e o fim de todas as coisas, ele investiga as pedras das trevas e as sombras da morte. Óbvio 28:30. Quem é o investigador? Ele não é outro senão o fim que está à esquerda. Ele é o investigador que traz a escuridão sobre os rostos das criaturas. O fim da direita é, como já dissemos anteriormente, até o fim da direita, como disse o santo bendito seja ele e a Daniel, mas vai até o fim, porque descansarás. Daniel 12:13. Daniel perguntou-lhe: e neste mundo ou no mundo da verdade? Ele respondeu: no mundo da verdade. Como está escrito: eles descansarão em seu lugar de descanso. Eshaiahu 57:2. Perguntou-lhe: no momento em que ressuscitarão da terra, ou seja, no tempo da ressurreição dos mortos, ressuscitarei e estarei entre eles ou não? Ele respondeu-lhe: e fique de pé. E Daniel continuou: sei que no momento da ressurreição eles se levantarão em grupos. Alguns deles serão justos, enquanto outros serão ímpios do mundo. Mas não sei com quem me levantarei. Ele respondeu-lhe: para a sua porção atribuída ao significado entre os justos. Ele continuou: mas você disse: siga o seu caminho até o fim, mas o fim da direita e o fim da esquerda. E não sei para qual irei. Ele respondeu-lhe: até o fim da direita.
Da mesma forma, Davi disse ao santo bendito seja ele, Hashem, fazei-me conhecer o meu fim e qual é a porção da minha sorte, Terrilim 39:5. Ou seja, ele queria saber o seu destino. E ele não teve descanso até que lhe disseram, assenta-te à minha direita, Terrilim 110:1. Vinde, eis que o santo bendito seja ele, disse também a Noa, o fim de todas as coisas veio diante de mim. Noa perguntou, que fim? O fim da direita, o fim da esquerda? E ele respondeu, é o fim que trouxe trevas sobre o rosto das crianças e causou o fim de toda a carne, o que significa que é uma esquerda que é o anjo da morte. Então, aqui as crianças são estudantes de Torá. Das palavras veio antes de mim, aprendemos que as pessoas más do mundo fazem tudo para atrair o anjo da morte sobre si mesma, a fim de trazer trevas sobre si mesma. Portanto, porque lhe dão permissão, ele agarra a alma, mas ele nunca toma a alma sem permissão. E é por isso que o versículo diz, veio antes de mim. Isso significa que ele vem diante de mim para obter permissão para trazer escuridão sobre os rostos das pessoas do mundo. E é por isso que está escrito, eu os destruirei com a terra, porque eu lhe dei permissão. Faço uma arca de madeira, de gorfe, na qual se salve para que ele não tenha poder sobre você. Venha, eis que aprendemos que quando uma praga em uma cidade ou no mundo, uma pessoa não deve se mostrar no mercado, porque o anjo da destruição recebeu permissão para destruir tudo. E é por isso que o santo bendito seja ele, disse a Noa, cabe você tomar cuidado e não te mostrar diante do anjo da destruição, para que ele não tenha poder para governar sobre você. Mas você pode dizer que não mencionou o anjo da destruição aqui? Foi apenas a correria das águas que se tornou um dilúvio. Agora venha e eis que se o mundo é atingido, ou mesmo quando o mundo só é entregue para julgamento, o anjo da destruição está no meio de todos os castigos feitos no mundo. Agora que também houve um dilúvio, o anjo da destruição andou dentro do dilúvio. E como resultado foi chamado de o dilúvio. Veja o anjo, né, do dilúvio é o Satã. Assim ele foi incluído dentro dela. E o santo bendito seja ele, disse a Noa para se esconder dentro da arca e não se mostrar no mundo. E você pode se perguntar, como a arca sobreviveu, mesmo tendo sido vista no mundo pelo qual o anjo da morte, o anjo da destruição andou? Mas quando o rosto da pessoa não for visto pelo anjo da destruição, ele não poderá governá-la. E como sabemos disso? Do Egito, porque o versículo diz, como nenhum de vós sairá da porta da sua casa até de manhã. Shemote 12:22. A razão é que o anjo da destruição estava presente lá fora e poderia destruir qualquer um, e ninguém deveria ser visto diante dele. É por isso que Noa e todos aqueles que se juntaram a ele se esconderam dentro da arca. Lá o anjo da destruição não tinha poder sobre eles. E a arca é o Zohar Kadosh. O Rabi Hia e o Rabi Yossi estavam a caminho quando chegaram às montanhas de Ararat, onde observaram algumas ravinas profundas e que haviam sido deixadas dos dias do grande dilúvio. A Rabi Hia disse, e a Rabi Yossi, essas ravinas são dos dias do grande dilúvio, e o santo bendito seja ele, deixou-as para permanecer por todas as gerações vindouras, para que os pecados dos ímpios não fossem apagados diante dele. Por quê? O caminho do santo bendito seja ele, é que os justos cumpram a sua vontade, sejam lembrados tanto acima quanto abaixo. Ele deseja que suas memórias não sejam esquecidas através das gerações. Da mesma forma, ele também deseja que o ímpio que não cumpre a sua vontade sejam lembrados. Ele deseja que seus pecados nunca sejam esquecidos e seus castigos e seus maus caminhos sempre lembrados, como está escrito. A mancha de sua iniquidade permanece diante de mim. Eremiarro 2:22.